Todos nós já enfrentamos momentos em que tudo parece sair do controle. Mas e se eu te disser que houve um homem que, mesmo diante do caos absoluto, manteve a fé de pé, um prisioneiro, um navio condenado, uma tempestade impiedosa e uma promessa? Paulo não estava ali por acaso. Ele já sabia que aquela viagem não terminaria bem. Ele avisou, alertou, mas ninguém quis ouvir. Agora, cercado por um mar furioso e um céu sem estrelas, o medo tomava conta da tripulação. O navio era apenas um brinquedo nas mãos das ondas. Homens calejados tremiam. Soldados endurecidos pela guerra perdiam a esperança. Mas Paulo permanecia firme. A questão é, como alguém consegue ter tanta certeza no meio do caos? E antes de continuar essa história incrível, já aproveita e se inscreve no canal. Assim, você não perde nenhum relato como esse. Deixa o like também, porque isso me ajuda a trazer mais histórias que fortalecem a fé e mostram como Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Agora, prepare-se, porque o pior ainda estava por vir. O cheiro de sal encharcava o ar. As ondas batiam contra o casco do navio, cada vez mais impacientes, como se soubessem algo que ninguém ali percebia. O sol, antes brilhante sobre o porto, começava a se esconder atrás de nuvens pesadas, densas, como um prenúncio do que estava por vir. Paulo subiu a bordo, os pulsos marcados pelas correntes, mas a postura ereta como a de um homem livre. Para os soldados romanos, ele era apenas mais um prisioneiro a caminho de Roma. Para os marinheiros, um estorvo sem importância. Para Deus, uma peça-chave em um plano que ninguém ali imaginava. O navio partiu, cortando as águas com pressa. O destino final era certo, mas o caminho sempre guarda surpresas. Paulo ergueu o rosto, deixando o vento chicotear sua pele. Ele sentia. Algo estava mudando. Algo estava prestes a acontecer. E então veio a decisão que mudaria tudo. As cordas rangiam, estalando contra os mastros enquanto o navio se afastava do porto. Os marinheiros ajustavam as velas, confiantes em sua experiência. Para eles, era apenas mais uma travessia. Mas Paulo sentia no peito uma inquietação que não podia ignorar. Ele se aproximou do centurião Júlio, o homem encarregado de sua custódia. Seu olhar era firme, mas não havia desafio, apenas convicção. Senhores, essa viagem será desastrosa. Não apenas para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Os soldados trocaram olhares. Os marinheiros reprimiram risadas. Um prisioneiro ousando dar conselhos sobre navegação? Júlio franziu a testa. Ele já ouvira falar daquele homem. Diziam que era sábio, um líder entre os seus, mas agora falava como um louco. O capitão do navio balançou a cabeça impaciente. Esse mar já nos viu cruzar-lo dezenas de vezes. Sabemos o que estamos fazendo. O centurião hesitou por um instante. Mas como confiar mais em um prisioneiro do que em um comandante experiente? O vento começou a mudar, trazendo uma brisa aparentemente favorável. O veredicto foi selado, eles seguiriam viagem. O navio avançou, cortando as águas. E então, enquanto as últimas faíscas do sol se apagavam no horizonte, as primeiras nuvens começaram a se juntar, como sombras sussurrando um aviso. A princípio foi apenas um sussurro no vento. Pequenas ondulações que faziam o casco do navio estalar como se estivesse resmungando. Mas logo, o que parecia um capricho passageiro do mar se transformou em um rugido ensurdecedor. As nuvens se aglomeraram, densas e escuras como um manto de ferro cobrindo os céus. O vento não soprava, mais ele uivava, chicoteando as velas, dobrando os mastros, rasgando o ar com uma fúria incontrolável. O mar, antes uma estrada líquida, agora era um monstro rebelde, levantando muralhas de água que faziam o navio parecer um graveto à deriva. Os marinheiros corriam de um lado para o outro, puxando cordas, gritando ordens, tentando domar o indomável. O comandante, outrora cheio de confiança, agora lutava para manter o controle da embarcação. Os soldados seguravam suas armas e as pranchas de madeira, como se qualquer coisa pudesse proteger-los da fúria crescente ao redor. E então veio o golpe mais cruel. O vento mudou de direção bruscamente, girando como uma fera descontrolada. O navio sacudiu, inclinando-se perigosamente,
Um barril rolou pelo convés, despencando no mar como um prenúncio de que algo maior estava prestes a se perder. Paulo segurou-se em uma viga, seus olhos mirando além do caos. Ele já sabia. Aquela tempestade não era só um acidente do destino, era um teste. E agora, cercados por um oceano furioso e um céu sem estrelas, os homens começaram a sentir o gosto amargo do desespero. As horas se alongavam como séculos. O sol, antes um farol no horizonte, desaparecera completamente, engolido por nuvens espessas e pesadas. O dia e a noite já não tinham diferença, havia apenas um negrume opressivo e um mar que gritava sem cessar. Os marinheiros tentaram tudo. Jogaram parte da carga ao mar, aliviando o peso do navio. Cortaram mastros, rasgaram velas, fizeram preces aos seus deuses. Nada adiantava. O vento continuava seu assalto incansável e a água entrava sem piedade pelo casco ferido. Os soldados, endurecidos por batalhas, agora estavam pálidos. O medo não fazia distinção entre homens rudes e homens experientes. Até os mais valentes tinham as mãos trêmulas, os lábios secos de angústia. E Paulo, ele estava ali, imóvel, olhando para as águas agitadas como se enxergasse algo que os outros não viam. O céu se mantinha mudo, o mar não respondia. Nenhuma voz, nenhuma revelação, nenhum sinal. Apenas o barulho implacável das ondas e o ranger da madeira sendo castigada. Alguns começaram a sussurrar. Seus deuses nos abandonaram. Esse é o nosso fim. Outros, mais desesperados, se agarravam ao que podiam, como se ainda houvesse esperança. Mas esperança em quê? E então, quando a noite avançava sobre eles como um predador à espreita, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. A noite era um abismo. Nenhuma estrela, nenhuma luz, apenas o caos. O vento continuava seu lamento cortante e o mar, como um gigante faminto, tentava engolir tudo. O navio já não era um meio de transporte, era uma prisão flutuante, à mercê da natureza. Os homens estavam exaustos, os olhos fundos, as forças esgotadas. Já não havia planos, apenas um instinto primitivo de sobrevivência. Foi então que Paulo, que estivera em silêncio por horas, ergueu a cabeça. Seu olhar não trazia pânico. Ao contrário, havia algo ali, algo que ninguém mais tinha. Certeza. Ele respirou fundo e quebrou o silêncio com uma voz firme. Esta noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo. O murmúrio entre os homens cessou. Alguns franziram a testa. Delírio, cansaço. Mas Paulo continuou. Ele disse, não temas, Paulo. É necessário que você compareça diante de César. E Deus, por sua graça, concedeu a vida de todos os que estão com você neste navio. As palavras pairaram no ar, pesadas, mas carregadas de uma força diferente do vento que rugia ao redor. Era como se, no meio do caos, uma chama tivesse sido acesa. Pequena, mas inextinguível. O medo ainda estava lá. A tempestade ainda o cercava. Mas algo havia mudado. Agora, eles tinham uma promessa. Só havia um detalhe. Um detalhe que ninguém queria ouvir. Mas o navio não sobreviverá. E então veio a hesitação. O que fariam com essa informação? Confiariam no prisioneiro que dizia ouvir vozes do céu? Ou seguiriam os instintos que sempre conheceram? Enquanto isso, à sombra dos mastros partidos, alguns marinheiros trocavam olhares furtivos. Havia um plano sendo arquitetado e nem todos estavam dispostos a afundar junto com aquele navio. A tempestade rugia, mas agora havia outro tipo de tensão no ar, silenciosa, perigosa. Os olhos corriam de um lado para o outro, avaliando, calculando. O comandante do navio, rosto marcado pela exaustão, olhava fixamente para Paulo. As palavras daquele prisioneiro ainda ecoavam em sua mente. Um anjo? Uma promessa de sobrevivência? Mas também uma certeza cruel. O navio estava condenado. E então veio o dilema. Ouviria o homem de Deus? Ou daria ouvidos à experiência dos marinheiros, que agora cochichavam entre si, tramando algo? Paulo havia falado com autoridade. Mas quem colocaria a própria vida na mão de um prisioneiro? Os marinheiros, por sua vez, tinham outra ideia. Desapareceram pelo convés, amarrando algo nos botes de emergência. Um plano se desenhava ali, nas sombras. Para eles já estava decidido. Abandonar o navio e se salvar sozinhos.
o resto que afundasse. Mas Paulo, atento como sempre, percebeu o movimento sorrateiro. Seus olhos encontraram os do centurião Júlio, e ele disse apenas uma frase, carregada de um peso que fez o soldado estremecer. Se eles fugirem, ninguém sobreviverá. Os marinheiros estavam prestes a cortar as cordas dos botes, quando o centurião agiu. Parem! As espadas brilharam por um instante antes de cortarem as amarras. Os botes caíram no mar e foram levados pelas ondas inacessíveis agora. Não havia mais escapatória. Todos estavam no mesmo destino e ele vinha se aproximando rápido. Mas antes que a fúria da tempestade os levasse para o desespero final, Paulo fez algo inesperado. Algo que ninguém esperava no meio de um caos como aquele. O navio gemia como uma fera ferida. Cada onda que o atingia era um golpe, cada rajada de vento era um grito de morte iminente. Os homens, pálidos e exaustos, olhavam uns para os outros, mas ninguém tinha palavras. O medo já não era mais um sentimento passageiro, ele havia se tornado parte deles. Foi então que, no meio do convés encharcado, Paulo fez algo impensável. Ele pegou um pedaço de pão. Sim, pão. Um alimento simples, comum, mas naquele momento parecia algo sagrado. Com mãos firmes, ergueu-o diante de todos. Os relâmpagos rasgaram o céu, iluminando o rosto sereno daquele prisioneiro que falava com Deus. Homens, vocês estão há dias sem comer. Estão fracos. Mas ouçam-me, ninguém perderá a vida. Ele partiu o pão. O som do rompimento ecoou de forma quase sobrenatural, abafando por um breve segundo o rugido do vento. Então levou um pedaço à boca e comeu. O gesto, simples para qualquer outro momento, ali se tornou uma faísca. Algo invisível começou a mudar no coração dos homens. Primeiro um, depois outro, e logo todos estavam comendo. Era como se, por um instante, a tempestade não importasse. Como se, naquele ato, houvesse um fôlego novo, uma centelha de esperança. Mas a tempestade ainda estava lá. E com o primeiro fio de luz da manhã, uma nova visão surgiu no horizonte. Terra. A salvação parecia estar ali, tão perto. Mas o que aguardava naquela costa? O mar não entregaria sua presa tão facilmente. Algo ainda estava por vir. Os primeiros raios de sol romperam através das nuvens pesadas, tingindo o céu com tons de ouro pálido. Era a primeira luz verdadeira que viam em dias. E ali, entre o véu esbranquiçado da tempestade que se dissipava, algo surgiu no horizonte. Terra! O grito de um marinheiro cortou o ar como um trovão. Os homens se apressaram até a borda do navio, olhos arregalados, corações acelerados. Depois de dias à deriva, ali estava. Um pedaço de chão firme, a promessa de que poderiam sobreviver. Mas não haveria uma chegada tranquila. A correnteza era traiçoeira. O navio, dilacerado pela tempestade, já não obedecia ao leme. Havia pedras afiadas emergindo da água, como dentes de uma fera à espreita. A embarcação precisava se aproximar, mas cada metro era uma luta contra o mar que tentava engolir o que restava dela. E então, antes que pudessem planejar qualquer coisa, aconteceu. Crack! Um solavanco brutal. A madeira rangeu, estalou, se partiu. O impacto foi tão violento que alguns foram lançados ao chão. O navio havia batido contra um banco de areia e as ondas não mostravam misericórdia. Os soldados se entreolharam, a tensão crescendo em seus olhos. Entre eles, uma decisão terrível começava a tomar forma. O protocolo romano era claro. Se um prisioneiro escapasse, o guarda responsável pagava com a própria vida. E ali, no meio da confusão, as mãos já se moviam em direção às espadas. O que fariam com os prisioneiros agora? O tempo para decidir estava se esgotando. O mar ainda rugia, e cada segundo que passava trazia a embarcação mais perto da destruição completa. O barulho do navio se despedaçando misturava-se ao rugido das ondas. As tábuas estalavam, os mastros inclinavam-se perigosamente e o cheiro de madeira molhada e sal impregnava o ar. O navio estava condenado. Os soldados romanos, treinados para agir sem hesitação, já sabiam o que fazer. Se o navio fosse destruído, os prisioneiros poderiam fugir, e isso significava uma sentença de morte para eles mesmos. O protocolo era brutal, mas claro: matar os prisioneiros antes que escapassem.
As espadas foram desembainhadas. O brilho do aço refletiu a última luz do amanhecer. Os soldados se entreolharam. Um aceno, um único comando e o massacre começaria. Mas antes que a primeira lâmina fosse levantada, uma voz se ergueu, firme e inegociável. Não. O centurião Júlio. O mesmo homem que ignorara Paulo no início da viagem, o mesmo que confiara mais na experiência dos marinheiros do que na visão do prisioneiro, agora tomava uma decisão que contrariava o protocolo militar. Ele olhou para Paulo e, por um breve instante, tudo se silenciou ao redor. Ele sabia que aquele homem não era comum. Desde o primeiro aviso ignorado até as palavras da noite anterior, tudo o que Paulo dissera estava se cumprindo. Quem sou eu para levantar minha espada contra um homem que fala com Deus? Os soldados hesitaram. A tensão pairava no ar como uma corda esticada ao limite. Mas o centurião foi categórico. Ninguém toca nos prisioneiros. Todos devem chegar à terra vivos. O destino do navio já estava selado, mas os homens ainda tinham uma chance. O tempo estava se esgotando. As ondas puxavam a embarcação. Os destroços se soltavam. E o último pedaço de convés que ainda o sustentava começava a ceder. A única opção era se jogar ao mar. Alguns sabiam nadar. Outros teriam que se agarrar a pedaços da embarcação destruída. Mas ninguém poderia hesitar. A correnteza era forte e quem não agisse rápido seria engolido pelo oceano. Paulo respirou fundo. Ainda não era o fim. Mas o que os aguardava na outra margem era algo que ninguém poderia prever. O mar não tinha piedade. O casco do navio cedeu com um estrondo. A embarcação que os carregara por tanto tempo agora se desintegrava, tragada pelas ondas como um castelo de areia varrido pelo vento. Tábuas flutuavam, barris giravam sem rumo e os homens se lançavam ao mar num frenesi de sobrevivência. Paulo sentiu a água gelada agarrar-lo como mãos invisíveis tentando puxá-lo para o fundo. O sal queimava os olhos, o rugido das ondas abafava qualquer pensamento. Mas ele não lutou contra o mar. Em vez disso, permitiu-se flutuar, deixar-se levar pela corrente. Ao redor, os soldados nadavam com esforço. Os marinheiros se agarravam a pedaços da embarcação. Gritos se misturavam ao barulho do oceano. Cada um lutava por sua própria vida. E então, algo começou a se tornar evidente. Nenhum deles estava afundando. A promessa dita na noite anterior se cumpria diante dos olhos de todos. Cada homem, dos soldados endurecidos aos marinheiros desesperados, encontrou algo a que se agarrar, uma tábua, um barril, qualquer coisa. E um por um foram sendo carregados em direção à terra firme. A costa se aproximava, ainda enevoada, misteriosa. A areia se estendia como uma promessa, um alívio para aqueles que tinham enfrentado a morte cara a cara. Mas enquanto os primeiros sobreviventes rastejavam para fora da água, tossindo e arfando, um novo perigo surgiu. Um deles apontou para Paulo, olhos arregalados. Olhe! Do meio da madeira encharcada e das pedras escorregadias, um movimento quase imperceptível, algo se escondia entre os troncos molhados do fogo que começavam a acender. Algo pequeno, sinuoso e letal. A tempestade pode ter acabado, mas a provação ainda não. Os corpos molhados tremiam de frio. O sal queimava a pele e o vento cortava como lâminas invisíveis. Mas ali, na praia desconhecida, havia algo que os trazia de volta à vida. Fogo. Os nativos da ilha, silenciosos mas observadores, haviam começado a acender uma fogueira para aquecer os recém-chegados. Chamas laranja dançavam contra o céu nublado, lançando sombras longas sobre a areia. Paulo, encharcado como os outros, não se sentou para descansar. Enquanto alguns tentavam recuperar o fôlego, ele se abaixou para ajudar a alimentar o fogo, recolhendo galhos molhados e lançando-os sobre as chamas. E foi então que aconteceu. Do meio dos gravetos, um movimento rápido, um lampejo sinuoso, uma sombra rastejante. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma serpente, escondida entre os galhos, saltou e cravou suas presas na mão de Paulo. O silêncio caiu sobre o grupo. Os olhos dos nativos se arregalaram. Os soldados prenderam a respiração. Os marinheiros recuaram. Aquele não era um acidente comum. A cobra era venenosa e a lei da natureza era clara.
Dentro de minutos, o veneno começaria a agir, o corpo tremeria, a pele escureceria. Paulo cairia, engasgado pela própria morte. Os murmúrios começaram. Esse homem deve ser um assassino. Sobreviveu ao mar, mas a justiça divina o alcançou. Os olhares se fixaram nele, esperando pelo inevitável. Mas Paulo não gritou, não cambaleou, nem mesmo hesitou. Com um movimento simples e sem pressa, ele sacudiu a mão e lançou a serpente diretamente no fogo. O réptil contorceu-se em meio a chamas, seu corpo se contorcendo antes de virar cinzas. Os homens esperaram. 1 minuto, depois outro, depois outro. Nada aconteceu. Paulo continuou ali, como se nada tivesse acontecido, as mãos firmes, o olhar tranquilo. Os nativos se entreolharam, confusos, assustados. Se antes o consideravam um criminoso amaldiçoado, agora algo muito maior crescia no meio deles. E enquanto as línguas sussurravam o impossível, os olhos do chefe da ilha brilharam com algo que ninguém esperava. Algo que abriria portas que nenhum deles jamais poderia ter imaginado. Os murmúrios se transformaram em um silêncio carregado. Os olhos fixos em Paulo, esperando o primeiro sinal de fraqueza, de tontura, de um corpo sendo vencido pelo veneno mortal. Mas o tempo passava e nada. Os nativos sussurravam entre si. Primeiro, o homem sobrevive ao naufrágio quando ninguém deveria ter sobrevivido. Agora, uma serpente venenosa o ataca, e ele simplesmente a sacode no fogo como se fosse um galho seco. Isso não era natural, isso não era normal. O chefe da ilha, um homem de presença forte e olhar calculista, deu um passo à frente. Havia algo em seu semblante, não medo, mas curiosidade. Você não é um homem comum, ele não perguntou, ele afirmou. Os soldados romanos, que antes viam Paulo como um simples prisioneiro, agora não sabiam mais o que pensar. Os marinheiros, endurecidos pelo mar, estavam inquietos. Algo estava acontecendo ali, algo que ninguém conseguia explicar. Foi então que um dos nativos se adiantou, falando rapidamente ao chefe. Públio, seu pai está doente, febre alta. Nenhum remédio tem surtido efeito. Os olhos do chefe se voltaram para Paulo. Havia uma hesitação no ar, uma dúvida não dita, mas também uma esperança. E antes que alguém pudesse impedir, Paulo simplesmente caminhou. Os pés afundaram levemente na areia molhada, deixando pegadas que os nativos observavam em silêncio. O vento soprava, balançando as chamas da fogueira. Ele entrou na tenda do chefe da ilha. O pai de Públio estava deitado, o suor escorrendo pelo rosto febril. Sua respiração era curta, pesada. Os olhos semicerrados mal pareciam registrar o que acontecia ao redor. Paulo se aproximou. Os nativos pararam na entrada, sem ousar cruzar a soleira. Até mesmo os soldados hesitaram. Ninguém se atreveu a interrompê-lo. Paulo fechou os olhos. Um silêncio absoluto tomou o ambiente. E então ele impôs as mãos sobre o homem. O ar pareceu vibrar. O tempo se alongou. Algo invisível preenchia aquele espaço. E quando o velho abriu os olhos, algo havia mudado. O calor febril se dissipou. Sua respiração ficou firme. Ele se ergueu, como se a doença nunca tivesse estado ali. Os nativos recuaram, atônitos. O chefe da ilha arregalou os olhos. E foi assim que, em uma terra desconhecida, um náufrago se tornou um canal de cura. Mas aquilo era só o começo. Os olhos dos nativos, antes desconfiados, agora estavam cheios de algo novo, expectativa. Porque se aquele homem podia curar um, talvez pudesse curar muitos. E antes que o sol se pusesse, a notícia já havia se espalhado por toda a ilha. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva. Comenta sobre o que achou. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.